Sejam muito bem-vindos a mais uma live do Momento de Reflexão Online do Centro Espírita Caminho da Luz, Volta Redonda. Eu sou Ana Paula Raposo, tarefeira da casa, e tenho comigo aqui mais uma vez online a oradora espírita Eloá Boechat. Tudo bem, Eloá? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite ao pessoal, bom dia, boa tarde, para quem vai vir em outro horário, né? Isso. Obrigada por mais uma vez estar aqui conosco. E vamos, então, nos preparar para a prece de início, agradecendo o Senhor pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em Teu nome. Pedimos todo o amparo e assistência em benefício de cada um e de todos nós aqui presentes ao vivo, online, aqueles que assistirão depois pelo YouTube, que todos, Senhor, sintam nesse instante e quando assistirem, a luz do Seu imenso amor, sejam auxiliados nas suas necessidades e possam, junto conosco, refletir em prol do nosso autoconhecimento, da nossa autotransformação, auxiliando a cada um no que cada um necessite, pelo amor e a misericórdia de Deus, nosso Pai. Que assim seja, graças a Deus. Bom, do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Pereira Franco, a lição de hoje é a 38. Usa a verdade com o objetivo de ajudar, jamais como uma arma de agressão ou revide. A verdade é qual diamante que exige adequado envoltório para manter-se seguro e, quando atirado para alguém, não o ferir. A tua talvez não seja a verdade legítima, ou pelo menos não será completa. Preserve-a para o momento próprio, no qual possas dignificar e erguer quem caia, ou se esteja precipitando em abismos de loucura e ilusão. Eloá, fica à vontade, tá? Tá ótimo. Joana de Ângeles tem a destreza, né, de falar em poucas palavras muita coisa, né? Ela, irmã, enfim. E eu achei muito interessante essa mensagem dela. Por quê? Porque chama a atenção da gente, ou deveria chamar a atenção, de que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos, por causa da responsabilidade, da importância do que nós estamos falando, como estamos falando e a entonação que nós damos às palavras que nós falamos. Quando eu falei que a gente tem que ter a responsabilidade e a importância de o que é que estamos falando, é imprescindível que a gente tenha certeza daquilo que nós vamos falar. Porque às vezes a pessoa fala por falar, sai, vai falando, sem parar, prestar atenção no que está falando, né? Então, nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós falamos, por aquilo que nós pensamos e pelas consequências daquilo que nós falamos. Às vezes, há uns anos atrás, um amigo falou assim: fulana de tal não tem trato cerebral. O que é uma forma assim dele falar? Porque a pessoa não para pensar, para analisar, rever se aquilo que ela vai falar está certo. Quais são as consequências que aquilo vai ter, né, da responsabilidade. Então, para a gente ilustrar, eu adoro uma historinha, tem aquela história de um conhecido de Sócrates que vai procurá-lo e fala assim: Senhor, eu preciso contar-lhe uma coisa a respeito de um amigo seu. E Sócrates falou assim para ele: olha, você passou pelo crivo das 3 peneiras, o que você vai me dizer? Ele falou: como? Que peneiras? Que crivo? Não, tudo que nós vamos falar deve-se passar pelo crivo das 3 peneiras. Se você não sabe, então presta atenção para você aprender. Ele falou: a primeira peneira é a verdade. O que você vai me dizer a respeito desta pessoa é verdade? Você passou pelo crivo desta peneira? Ele falou: olha, não, porque eu não sabia dessa peneira.
então não passei. Não sei se é verdade o que eu tenho para dizer. Mas eu vou te falar. Ele, não, calma. Se você não passou pela primeira peneira, pode ser que você tenha passado pela segunda peneira, que é a da bondade. O que você vai me dizer é bom para mim ou para alguém? Ele, sem graça, envergonhado, falou, olha, não passei nessa peneira também não. E eu acho que não é bom, não. Mas eu vou... Não, calma. Vamos ver se você passou pela terceira peneira. Qual é a terceira peneira? Da utilidade. O que você vai me dizer sobre esse meu conhecido, esse meu amigo? É útil? Tem alguma utilidade para alguém? Ah, tem não. Não tem utilidade, não. Aí ele falou, bom, Sócrates falou, se não é verdade, se não tem bondade para nada, para ninguém, e não tem utilidade, então não fala. Fica com você. Eu não quero saber. Olha que sabedoria, né, que ensinamento que ele nos deixou. E é interessante que se a gente parar para pensar em aplicar isso no dia a dia, provavelmente nós teríamos exterminado do nosso planeta a fofoca, talvez. Vou dizer por que talvez. Há uns anos atrás, não sei se você assistiu, alguém assistiu, uma reportagem que foi feita sobre a fofoca. Então fizeram entrevistas com várias pessoas e é claro que todo mundo diz que não faz fofoca. Aliás, a gente ouve muito falar que espírita não faz fofoca, faz murmúrios. Murmura, não faz fofoca. Bom, mas até que chegou uma hora, uma das entrevistadas falou assim, eu sou fofoqueira. Eu adoro ser fofoqueira. Gente, eu fiquei assim, pasma, porque ela, em rede nacional, admitiu que ela era fofoqueira e ela adorava fazer fofoca. Ela falou, tá aí para todo mundo saber qual o problema. Não tem problema nenhum. Quer dizer, a pessoa não para pensar, para analisar o que pode causar aquilo que ela está falando a respeito da outra pessoa. Até porque, como diz o ditado, quem conta um conto sempre aumenta um ponto. Então, às vezes, se você fizer um teste, colocando assim umas 10 pessoas, e você começa a falar uma frase, um dado, uma coisa, com a primeira pessoa, quando chegar na última, já está tudo alterado. Verdade. Não é mais aquilo que você falou. Aquilo que você falou já não está mais na mensagem que você está querendo passar para a pessoa. Então, o que falamos é muito importante. A gente tem que passar por esse crivo das três peneiras. De vez em quando eu lembro das três peneiras, que alguém vem me falar alguma coisa. Agora nem tanto, porque a gente quase não se encontra, é mais pela internet, né, pelas lives, pelo estudo. Mas muitas vezes eu estava passando no varandão lá do centro e, eu quero te contar uma coisa. Conhece as três peneiras? Às vezes a pessoa fala assim, é verdade. Teve uma que falou para mim, nossa, é verdade mesmo, eu esqueci das três peneiras. Mas eu vou te contar porque não tem nada demais. Eu falei, não quero saber. Não me interessa. Não quero saber. Então, a gente teria até menos confusão no mundo inteiro, dentro da casa da gente, dentro da casa espírita que a gente frequenta, teríamos muito menos problema se nós analisássemos o que nós estamos falando. Mas não é só analisar o que nós estamos falando, mas também como nós estamos falando. E André Luiz, no livro No Mundo Maior, ele diz, Entre a Terra e o Céu, ele diz o seguinte, que cada palavra que sai da nossa boca, ela sai carregada de energia característica, positiva ou negativa, dependendo de como nós estamos no nosso interior. Então, mostrando como é importante, até porque ele diz nesse livro que a mente é um grande gerador de energia. Então, você exala aquela palavra com aquela energia que você está colocando no que você fala. Um exemplo prático, que eu acho que você já conhece, mas muitas pessoas podem não conhecer, então eu vou contar mais uma historinha. Chico nem sempre tinha dinheiro para ir trabalhar de condução. Muitas vezes ele ia a pé. E
ele passava por um bairro e uma senhora que morava nesse bairro estava com um problema muito sério com o filho. E ela precisava muito falar com o Chico para que ele desse uma orientação. Então ela ficou no portão esperando ele passar. Mas Chico tinha hora certa para entrar, como todo mundo tem hora certa para entrar para trabalhar, e o chefe dele, mesmo sendo espírita, era muito exigente com ele e com todos os outros funcionários. Ele não abria mão, porque o Chico era Chico, dele poder faltar, chegar atrasado a hora que quiser, sair a hora que quisesse, não. E aí ela ficou esperando. Quando ela viu o Chico apontando lá na esquina, ela já se preparou. Quando ele estava passando pelo portão, ela falou: bom dia, Chico. Por favor, meu amigo, eu preciso falar com você 5 minutos. Ele falou: eu sinto muito, minha senhora, eu não posso. Se eu chegar atrasado, o meu chefe vai brigar comigo mais uma vez, porque ele vivia chegando atrasado, coitado. E nem todo mundo tem discernimento de não fazer essas coisas. Não, mas Chico, eu estou com um problema muito sério com meu filho. Por favor, me permita falar com você, contar a história. Eu vou resumir muito. Ele falou: eu sinto muito, eu não posso, eu vou ter que ir embora. E foi andando. Não andou muito tempo, ele parou, porque ele viu Emmanuel mandando ele parar. Para, volta, ela precisa muito da sua orientação. E ela não vai gastar mais do que 5 minutos, como ela falou. Aí Chico voltou. Alguém pode pensar assim: ah, mas eu não tenho um Chico na minha vida. Todos nós temos um protetor de uma paciência grande. Podemos vai não pela ver, intuição, né? Vai pela intuição. Podemos não ver, não ouvir, mas é pela intuição. Ele foi e voltou. Ela: ai, Chico, graças a Deus, meu filho, eu vou ser muito rápida, muito sucinta no que eu vou falar. E contou a história do filho. Chico deu a orientação e foi andando, pedindo desculpas que ele tinha que ir embora para trabalhar. E aí, enquanto ele andava, a senhora falava: Chico, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus te proteja, que Deus te dê saúde, muita força para você continuar com esse seu trabalho maravilhoso. Aí a mãe falou assim: para e olha para trás. Quando ele parou e olhou para trás, cada vez que ela falava: vai com Deus, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, saía da boca da senhora um jato de luz branca que batia nas costas do Chico e dava como um banho de luz, literalmente nele, trazendo paz, serenidade. Aí vira Emmanuel para ele e fala assim: já pensou? Se você não tivesse parado para falar com ela, o que ela estaria falando? Vai com o diabo, que o diabo te carregue. Que cor de energia estaria chegando até você? Verdade. É? E isso acontece no nosso dia a dia. Às vezes a gente não dá atenção a uma pessoa, por qualquer que seja o motivo, a pessoa fica tão chateada, tão magoada, que ela emite para você, na fala dela, energias não positivas e que, dependendo do estado que você se encontra, você não encontrando equilíbrio, você não vai se sentir bem. Aí surge dor de cabeça, surge um mal-estar, surge isso, surge aquilo, e nós não sabemos o porquê, né? Depois que eu soube dessa historinha, algumas vezes, durante um tempo, no grupo de estudo de segunda-feira, que ele existe há muitos anos, tinha uma colega que ela era uma pessoa assim, muito delicada. Ela tinha problemas psicológicos sérios e ela não conseguia administrar algumas coisas. Então, quando eu chegava no varandão, se eu a visse e não fosse primeiro falar com ela, quando eu passava por ela, ela falava assim: por que você está brava comigo? Você não gosta mais de mim? Eu gosto tanto de você, por que você não gosta de mim? Eu não gosto disso de você não falar comigo, por que você está me excluindo? Quer dizer, uma carência muito grande. Então, eu preferia ir direto conversar com ela. Oi, fulano, tudo bom? Como é que você está? Tudo bem? Vamos comigo até ali a secretaria, então espera um minutinho que eu já vou. Porque não há necessidade da gente angariar para a gente mais energia negativa do que já existe no nosso planeta, né? Principalmente nessa fase que nós estamos agora. O que você quer falar? Pode falar, eu deixo você falar. Obrigada. Não, mas é que o que você falou faz todo sentido, e dentro também da mensagem de Joana, né? Ela fala com relação à verdade, né? Exatamente. Porque até para falar a verdade há que se ter bom senso, porque às vezes, como ela diz, a questão do diamante, que é uma coisa linda, né? Preciosa. Exatamente.
Mas se ele não tiver um envoltório, se você jogar, por exemplo, para alguém, pode machucar pelas, né, as arestas, né? Exatamente. Então, quer dizer, a verdade, ela tem o seu cunho bonito também, tem o belo, mas, ao mesmo tempo, ela tem que estar envolta num preparo para ser colocada, para não machucar, né, quem a recebe. Né? Porque realmente a gente tem que ter... Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu falei porque é verdade, a pessoa tem que ouvir. Não é bem assim. Você tem que saber o que falar, como falar. E, às vezes, o não falar... André Luiz, no livro No Mundo Maior, ele fala o seguinte, devemos nos calar quando não pudermos servir ao bem. Então, aí vai de encontro a um ditado, eu adoro ditado, provérbio, ditado, eu gosto muito. E tem um que diz assim, quem cala, consente. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Muitas vezes você cala, não porque você seja conivente com o que a pessoa está falando, mas é porque você não tem como fazer com que a pessoa entenda o que você vai falar. Ou ela não está preparada psicologicamente, ela não tem maturidade suficiente para você falar alguma coisa a mais que ela precisa escutar. Né? Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa fala, você ficou calada, então você consente, você... Não. É diferente da omissão, né? Não é uma questão de omissão. É uma questão de você saber até onde você vai para não entrar num conflito, às vezes desnecessário, num desgaste energético, né? Desnecessário. E dentro do que ela coloca aí também, com relação a essa verdade, que até mesmo a gente não tem uma verdade completa, mesmo que a gente ache, a gente ou o outro, né? Enfim, quem esteja com a verdade. A verdade, a gente até conversou sobre isso essa semana no estudo, né? Depende do seu ponto de vista. Né? Quer dizer, exatamente. Você complementa certas opiniões que não necessariamente vão estar fora da verdade. Ela não é completa. Nós, como espíritas, como humanidade terrena, né, até no âmbito da ciência mesmo, né, para quem não acredita em nada, vamos colocar assim, só acredito na parte do que eu vejo, do que pode provar. Mesmo assim, a ciência ela não sabe tudo e ela sabe que não sabe. Daí a importância da pesquisa, da busca, né? E a doutrina espírita, por ser calcada na fé raciocinada, ela tem muito isso, né? De mostrar que existe sim a verdade, mas não no sentido absoluto, porque nós não temos ainda acesso a essa coisa absoluta. Tanto que Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, a pergunta 628, por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? A resposta sucinta, curta, direta e objetiva. Importa que cada coisa venha ao seu tempo. Exato. Então, não adianta a gente querer antecipar uma coisa quando o outro não tem condição ainda de saber. Então, às vezes, uma meia-verdade, ou não falar absolutamente, né, ficar calado, não quer dizer que você seja conivente, você não está dando importância àquela pessoa e ao fato. Não é nada disso. Tudo tem que ser muito bem analisado, né? Então, se me permite só mais uma questão, da mesma forma que a inverdade, né, que é aquela coisa da pessoa não passou pelo crivo de nada, né, se é bom, se é verdade, se vai ser útil, e já vai falando a chuva de fake news que a gente tem, que são essas inverdades, né, essas notícias falsas, por conta do que? Da pessoa achar, ouviu, achou, e já vai, já publica, e já vai, já dá opinião em cima de uma coisa. Não passa por crivo nenhum de razão. Então, é uma irresponsabilidade muito grande, seja nas redes sociais, seja no dia a dia, no convívio com as pessoas, ter esse cuidado, né? De não passar para frente só porque recebeu, né? Quer dizer, então, como assim? Alguém me mandou. Mas às vezes a pessoa que te mandou, ela também foi vítima, ela foi, vamos colocar assim, inocente e mandou, mas peraí, então não é por isso que eu vou passar para frente. Inclusive, na doutrina, o que a gente aprende, que Kardec falou? Que a gente passe tudo que a gente recebe pelo crivo da razão e da lógica. Não passou na razão, não passou na lógica, espera aí. Dá um tempo, né? Que tudo tem o seu tempo e a sua hora de acontecer. E o outro ponto, que dentro do que na mensagem da Joana de Ângeles ela fala, é nós
prestarmos atenção na entonação que nós damos à palavra, à fala, né? Porque a fala é um dom muito importante. Naquele livro, Voltas que a Vida Dá, tem uma história, o Preço do Silêncio. É sobre dois espíritos amigos que eles viveram em algumas encarnações juntos, os dois bem levianos em termos de leve trás de fofoca, de fazer, né, intrigas, de dar problemas com casamento, com mortes, enfim, vários desacertos. E num determinado ponto da evolução deles em várias encarnações, eles se separaram e cada um seguiu a sua vida e a sua busca da sua perfeição. E num dia, numa reunião na espiritualidade, eles se encontram. E esse amigo, um deles, falou para o outro assim: Nossa, José, como você está diferente, estou observando você, você está tão calado, tão quieto, tão conciso, né? Tão assim, restrito no seu falar, e você falava tanto. Aí ele falou assim: Ah, meu amigo, você não imagina o preço que eu paguei pela minha leviandade de falar, sem analisar o que eu estava falando, sem dar importância e respeito às consequências do que eu estava falando. Pois é. E aí ele começa a relatar que ele, por algumas encarnações, ele nasceu com um problema na língua, da fala, com dificuldade de falar, apresentando doenças graves na língua, atrapalhando o falar, até que ele entendeu que ele precisava harmonizar o aparelho fonador dele, e aí começou a dar valor e importância ao que falar, como falar e se falar. Quando, né? Quando falar, mesmo que, como você falou, mesmo que seja verdade. É como o Chico falou, o que é pior? Mais vale você ficar calado do que você falar uma coisa em que você vai ferir e destruir alguém que já está no fundo do poço. E isso, Joana de Anjos falou bem na mensagem, né? Se não me engano, quase no finalzinho. Preserve um momento próprio no qual possas dignificar e erguer quem caiu, ou se esteja precipitando em abismos de loucura e ilusão. Por quê? Às vezes, dependendo do que você vai falar, em vez de você vai ajudar, você vai prejudicar a pessoa. Né? E nós, espíritas, temos uma responsabilidade que eu acho assim muito grande em relação ao que nós falamos quando nós somos questionados em relação aos ensinamentos doutrinários. Quando você é questionado ou quando você vai expor algum ensinamento da doutrina, como estamos fazendo agora no momento, o importante é que a gente fale o que a doutrina fala. O que eu acho é uma coisa. Mas o que a doutrina fala é que é o importante. Então, essas duas coisas têm que ficar muito bem esclarecidas. Quando eu dou a minha opinião, gente, eu estou dando a minha opinião. Quando é da doutrina, a doutrina fala isso, 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 isso. Eu posso não entender, não aceitar porque eu ainda não entendi, não compreendi. Mas como a gente sabe, se a ciência está comprovando, então é real. Quando a ciência provar que não é, vai ser mudado dentro da doutrina. Então, por que isso? Porque eu já estive com pessoas totalmente desconhecidas que encontrei dentro do centro pedindo ajuda, e a pessoa falando sobre coisas que ela sofreu durante anos por uma questão da informação que ela recebeu de espíritas de uma determinada casa espírita. Então, isso é muito importante. E tem alguns assuntos que eu acho dentro da doutrina que você falar a verdade total para uma pessoa novata, neófita na doutrina, ou nem está entrando chegou na casa por causa de um sofrimento né, acerca de, por exemplo, um suicídio. A pessoa não tem conhecimento doutrinário nenhum. Então você tem que ser muito sutil, muito delicado no que você vai falar. Qual a entonação que você vai dar? Suicida? Você não sabe da missa metade. Que isso? A doutrina é consoladora, né? Não é para desesperar nada. Não é para desesperar. Então, e às vezes você pega pessoas falando coisas que pensam assim, meu Deus do céu, para que fulano abriu a boca para falar? Antes não tivesse falado nada. Porque até você conseguir
provar para a pessoa que aquilo não é real, eu estou falando porque eu já passei exatamente sobre isso com uma vez no A Caminho da Luz, numa reunião de assistência fraterna que a gente tinha, né? À tarde, que o seu Isidoro fazia, e ele passou para mim a bola, e eu estava falando sobre um assunto que eu não me lembro agora o que era, e todo mundo perguntava sobre aborto, até que eu entendi que era para falar sobre o aborto. Depois que eu falei sobre o aborto, uma senhora nova que tinha ido lá, que eu nunca tinha visto lá, levantou e falou assim, eu quero dar meu depoimento. Eu falei assim, não, a senhora não precisa não, é um tema muito delicado. Não, mas eu quero. Eu quero porque tem 10 anos que eu tenho um peso no meu coração, porque disseram que eu matei o meu bebê. Então, gente, vamos ter cuidado com o que nós falamos. Como falamos, a entonação que nós damos, porque o que a pessoa está contando para você, para ela é importante. A dúvida que ela está tendo é importante. Se você usa um tom sarcástico, zombeteiro, o que você está mostrando para aquela pessoa e para as outras pessoas? Que no seu interior, você ainda precisa mudar muito. Aprender a respeitar, a entender, a ter a paciência, a tolerância, coisas que a gente tem assim, sem problema nenhum, né? Bem desenvolvidos, nós somos experts, né? Nessas qualidades bem humildes que nós somos, né? E isso também... Pode falar. Pode falar. Não, só um adendozinho. Isso é importante também para mostrar, nesse momento, né, que há a necessidade de um acolhimento. Né? Se alguém vem falar algo, por exemplo, seja ligado ao suicídio ou a um aborto, quer dizer, a gente sabe que a doutrina espírita e outras religiões, né, cristãs, enfim, tem a questão da preservação da vida, né? Contra o aborto, né? Mas, por exemplo, dentro da doutrina, a gente sabendo que a misericórdia de Deus é infinita, quer dizer, primeiro, você dá o acolhimento, e muitas das vezes a pessoa fez porque ela nem sabia, ela não tinha essa noção. E agora, exatamente, tendo essa noção, ela saber que, apesar de ter acontecido, né, quer dizer, outras oportunidades virão. E o importante é o que você faz com o que você sabe. Então, agora a pessoa sabe que o ideal é preservar a vida. Então, vamos lá, vamos buscar reparar, vamos dizer assim, o mal com o bem, né? Exatamente. Até tirar sem aquele aquela ranço visão que ainda, de punição, né? De punição, de castigo, né? Exato. Porque você imagina, já deve ser um sofrimento grande para a pessoa. Aí chega alguém e ainda fala que aquilo não deveria ser feito, ok, não seria, não é o ideal, mas dar o acolhimento à pessoa, né, explicar o porquê para que evite um outro, né, vamos dizer assim, uma forma de cometer o mesmo erro. Né? A mesma coisa com relação ao suicida, quer dizer, sabe-se que não é uma coisa recomendada, que há um sofrimento para o espírito, mas naquele momento você não vai mentir, mas a verdade você vai embalar no sentido de que, olha, confia, ora, pede, porque em algum momento, né, aquela pessoa está sendo auxiliada. Não há nenhum, como disse Jesus, nenhuma ovelha de meu Pai se perderá. Existe um sofrimento para o espírito? Existe, mas também existe muito amparo. Então, é mais um momento de acolher, esclarecer, para depois falar algo que não deva ser feito futuramente, né? Reitero o que Chico falou, né? A verdade que fere é pior do que a mentira que acalenta, que dá o aconchego, né, o amparo, a ajuda que a pessoa precisa. Às vezes, é aquilo que nós já estamos falando, às vezes não é o momento da verdade, a gente não tem a verdade plena, total, nós não temos, e às vezes aquele pedacinho que você pega, que você se agarra, é menos do que aquele iceberg todo que está para dentro, ainda com tudo aquilo que tem para... Entendendo que não, a gente não, com isso não está falando que deva se mentir, mas entender que é você colocar, na verdade, como a Joana fala, né? O diamante, embrulhar. Você colocar, né? Embrulhar ali, como se diz, dourar a pílula. Dourar a pílula, exatamente. Doura a pílula, né? Para poder fazê-la ser menos
impactante, dolorosa, né? Não machucar. Enfim. Até dar tempo à pessoa de amadurecer, de entender. Aí sim ela vai ver com outros olhos, completamente diferente aquilo que teria sido dito antes, que ela não entenderia. E às vezes as consequências são piores do que se você omitisse temporariamente até que a pessoa tivesse maturidade para chegar e escutar, ouvir aquilo tudo direitinho, né? O esclarecimento é importante, mas tem que ter esse acolhimento, né? Eu trouxe uma orientação de Paulo de Tarso que eu achei muito bonita. Uhum. Paulo de Tarso nos dá a seguinte receita. Nem linguagem doce demais. Ô, querida, meu benzinho, meu anjinho. Até porque a entonação pode não ser a real, né? É o meu tom, meu anjinho, tão lindo. Soa falso, né? Que é pior também. Pior também. Nem encolerizado, com raiva, com ódio, porque a pessoa está vindo te procurar, perguntar alguma coisa, ela está precisando de ajuda, de alguma coisa que conforte, que console. Né? Então, nem linguagem doce demais, nem amarga em excesso, nem branda em demasia, nem áspera, quebrando a simpatia. Mas sim uma linguagem sã e irrepreensível. Achei fantástico. Sã e irrepreensível. Quem somos nós para repreender alguém? Nosso passado, como diz o ditado, nos condena. Ainda bem que nós temos a lei do esquecimento e não lembramos. Só devemos lembrar isso, que se aqui estamos num planeta de provas e expiações, é porque não somos ainda santos. Né? Aí a no empatia máximo, é anjos necessária, decaídos. Né? A empatia nesse momento é necessária, se colocar no lugar do outro. Está todo mundo na mesma escola. Exatamente. Então, mas sim uma linguagem sã e irrepreensível, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Muito sucinto a orientação que ele deixou, que eu achei muito bonito. Então, como disse Jesus, que o meu dizer seja sim, sim, não, não, mas com amor, com carinho, com respeito, lembrando sempre do jeito que eu gostaria que os outros me tratassem. Por exemplo, se eu ligo para você, ou se eu te procuro e peço uma ajuda, um amparo, e você já vem me falar, brigando, gritando, sendo áspera, sendo gozadora, não respeitando a minha dor, mas é só isso, Eloá. Isso é mole para você. Para mim não é. Verdade. Não é? E a gente põe muitas vezes o peso diferente no outro, achando que somos nós. Não, não somos nós. Então a gente tem que procurar respeitar o outro, ter essa sabedoria, como diz o pastorino, para não ter briga e você não falar com cólera, que não é uma boa ideia, você pega um copo d'água, põe na boca a água, não engole, faz uma prece, pensa. Quando você se acalmou, você engole a água. E é uma coisa muito interessante que outro dia eu li num livro, que a gente tem que ter assim, cuidado com o que a gente pede para Deus. Se você pede força, ele vai te dar exatamente o que você precisa para desenvolver a força. Né? Paciência. Vão vir testes para você ver se você está sendo paciente ou não. Aí, quando aparece, você, Senhor, dá-me paciência, mas ele está dando. Ele não vai chegar e abrir a cabeça da gente e enfiar a paciência lá dentro. Ele vai dar situações que vão fazer com que a gente desenvolva a paciência, a tolerância, a compreensão, e assim vai por diante. Mas a gente já quer pronto, né? Mais prático, mais fácil, mais tranquilo. Então, nessa mensagem da Joana, eu achei muito bonito realmente tudo que ela fala aqui, e sobre a verdade a tua, talvez não seja a verdade legítima, ou pelo menos não será a completa. Por quê? Porque nós somos espíritos milenares. Eu não sei quando eu fui criada por Deus. Eu não sei o que eu já passei, como eu não sei o que você passou. O que você ainda precisa se melhorar. Eu mal sei o que eu preciso melhorar em mim. Como é que eu vou dar conta do que você precisa? Então, mas eu sei a verdade de tudo.
Que verdade. Que tudo. Na verdade? Muito relativo, né? Muito relativo. Muito relativo. E aí a gente tem que parar e pensar mesmo com muito cuidado quando vai falar alguma coisa para alguém, seja o que for, como é, porque às vezes a pessoa ela não tá nem sabendo que ela está no momento delicado dela. E se você fala com carinho, ô fulano, tudo bom com você? Estava com uma saudade, pronto, você desarmou a pessoa, você já transmitiu para ela aquela energia gostosa, boa, né? Que era o que ela estava precisando. Antigamente, às vezes, não precisava nem falar, era só um abraço. Já era o suficiente para você falar sem falar, dando seu apoio a quem precisa, né? Verdade. E a gente não tem noção, como eu falei logo no início, da consequência do nosso falar. Mas eu me lembro, e quem estiver ouvindo que possa ter conhecido o seu Isidoro, ele era uma pessoa que falava muitas coisas, e muitas vezes eu falava para ele, o senhor, cuidado com o que o senhor fala, porque às vezes a pessoa pode não entender, porque o senhor é muito carismático. E o que a pessoa fala, o outro segue ipsilíteris. Não é verdade? E ele era assim, era uma pessoa muito cativante, trazia para si as pessoas, né? Com muito carinho, com muito amor, com muito respeito. Então, é o que eu tenho a dizer, que a gente tem que ter muito cuidado com o falar. Às vezes é preferível você fingir que você não está escutando, cantarolar, por exemplo, Senhor, fazei meu instrumento, não é? Para ficar mais tranquilo, serenar as nossas vibrações, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, porque quando nós abrirmos a boca para falar, a palavra vai sair carregada da energia que está dentro de nós naquele momento e que vai repercutir no outro, e ela vai e volta para quem mandou. É preferível você receber uma quantidade de energia maior do bem, positiva, legal, que te anime, que te deixe, né, feliz, alegre, mesmo você tendo os seus problemas, que todo mundo tem problema. Eu gostaria de não ter, você também, todo mundo, mas nós temos, porque fomos nós que buscamos, faz parte. Né? Então, que a gente esteja numa condição melhor, mais de maior entendimento, compreensão, tolerância para com o próximo. E evitar de falar por falar. Falar por falar é preferível ficar calado, como disse André Luiz. Se não tem nada de bom, se você não vai servir ao bem, cala. E não quer dizer que quem cala consente. Nem sempre quem cala. O mal não se comenta, né? Evita-se dar ênfase ao mal, né? Que é exatamente o contrário que a sociedade faz hoje em dia, né? Fica a reflexão. Mas o que fazer? Fica a reflexão. Exatamente. Você faz a prece pra gente? Faço, senão a gente fica falando aqui a noite inteira. O papo é bom, né? Quem manda o papo ser bom? Pois é. Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida que nos dastes, por todos os ensinamentos que temos às nossas mãos, e que tenhamos a simplicidade, a maturidade de pô-los em prática o mais rápido possível, porque para isso todos nós ficaremos bem, mais felizes, mais tranquilos, lembrando sempre que o outro pode estar com muito sofrimento, muita dor, necessitando muitas vezes apenas de um sorriso da nossa parte, de um aperto de mão ou de um abraço, assim que for possível. Que a sua paz, Senhor, que a sua bênção esteja no coração de cada um de nós que está assistindo agora ou que irá assistir depois, trazendo paz, esperança, alegria e serenidade. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Eloá, minha querida, mais uma vez obrigada, tá? Obrigada por aceitar a você pela novamente o convite. Né? Agradecemos a todos que estão aqui online conosco. Desejamos uma boa noite, né? Depois, bom dia, boa tarde, para o horário que boa madrugada assistindo, né? E na próxima quarta estaremos aqui mais uma vez com um momento de reflexão online, uma nova convidada. Tudo de bom para todos. Beijo para todo mundo.
E um abraço do coração.